Certa vez meu filho me perguntou como eu posso encontrar Cristo, pai. E eu lhe respondi: Cristo se encontra na Santa Eucaristia. Na Santa Eucaristia, Cristo está pessoalmente. É encontrado pessoalmente. Nela há um encontro pessoal com Cristo. E isso é a fé que a Igreja nutre há mais de 2000 anos. Em certa ocasião, Santo Inácio de Antioquia, o sucessor de São Barnabé, que andou com São Paulo nas viagens missionárias, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos cristãos Efésios, ele disse: é necessário obedecer ao bispo e ao padre numa concórdia indivisível, partindo um mesmo pão, que é o remédio da imortalidade, antídoto contra a morte, mas vida em Jesus Cristo para sempre. Esta expressão de Santo Inácio de Antioquia, ela foi dita dentro de um contexto específico. Ele provavelmente era aquela criança a respeito da qual Jesus Cristo disse aos apóstolos: se não vos tornardes como esta criança, não entrareis no reino dos céus. Tal era a vida de Santo Inácio de Antioquia, que terminou como um mártir da igreja. Ele era um bispo da igreja que vivia ali em Antioquia. Havia sucedido São Barnabé no bispado da igreja de Antioquia, e por ocasião de uma grande perseguição empreendida pelo Império Romano, ele selou o seu martírio nas arenas romanas, comido pelos leões. Ele, nessa ocasião, proferiu uma frase que se tornou célebre, escrevendo aos cristãos que estavam em Roma e que queriam livrá-lo do martírio, sequestrando-o para que ele não fosse jogado aos leões nas arenas romanas. Ele disse: não me impeçais de selar o martírio por Cristo. Eu sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu me torne o mais puro pão de Cristo. Esta é a concepção de martírio do próprio bispo Inácio de Antioquia. Ele comparou o seu martírio ao sacrifício feito por Cristo na Santa Eucaristia, sobre a cruz do Calvário, sacrifício que é atualizado, experimentado, vivenciado pela Igreja a cada Eucaristia. Ele quisera tornar-se pão limpo de Cristo, como o é o pão eucarístico. Esse mesmo pão, a respeito do qual ele diz, é o remédio da imortalidade, o antídoto contra a morte. E assim, meus queridos, Santo Inácio de Antioquia estimula os cristãos da época a viverem unidos, cada qual ao seu padre e ao seu bispo, porque somente aqueles que estão unidos aos seus padres, que por sua vez estão unidos aos seus bispos, celebram verdadeiramente e legitimamente a Santa Eucaristia.
É preciso manter com os padres e os bispos que celebram a Santa Eucaristia uma concórdia indivisível. Ou seja, concordar sem questionar a ponto de fazer uma divisão, a ponto de dividir a igreja. E a expressão no original grego é literalmente pensamento sem discórdia, pensamento sem reservas. Essa é a expressão, um pensamento desimpedido, ou seja, um pensamento que não é impedido. Assim é na igreja o pensamento dos bispos e dos padres. Eles não são impedidos pelos fiéis. E isso faz com que a Santa Eucaristia seja realizada e celebrada verdadeiramente, legitimamente. Porque a união entre os líderes e os liderados no seio da igreja fortalece os laços da Eucaristia. E aqui está a mesmíssima expressão que é utilizada por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35, quando ele fala sobre uma consagração sem impedimentos, sem reservas, sem discórdias, uma consagração ao Senhor sem discórdias, sem impedimentos, sem reservas. E agora São Paulo, Santo Inácio de Antioquia, utiliza a mesmíssima expressão, dizendo que todos precisam obedecer o bispo e o padre em um pensamento sem reservas, sem impedimentos, partindo o mesmo pão. Essa expressão partindo o mesmo pão é precisamente a expressão que o padre reza sobre o pão na Santa Eucaristia, quando ele diz claramente as palavras de Cristo: isto é o meu corpo, partido por vós. Assim, meus queridos, Santo Inácio de Antioquia está se referindo ao partir do pão na Santa Eucaristia. E todos, então, assim adquirem vida em Jesus Cristo. É isso que Santo Inácio de Antioquia diz. Foi por isso que eu respondi ao meu filho naquela ocasião: Cristo é encontrado pessoalmente na Santa Eucaristia da Igreja. E eu queria terminar com a expressão belíssima de Santo Isaac, ou melhor, São Simeão, o novo teólogo, que dizia assim: que te vendo perpetuamente, embora morto, eu viva, que te possuindo eu, o pobre, seja sempre rico, que te comendo, bebendo e vestindo-me de ti, eu vá de delícia em bens inexprimíveis, pois tu és todo bem, toda glória, toda delícia, e a ti pertence a glória santa, ó Trindade consubstancial e vivificante. A ti confessam, veneram, adoram e servem todos os fiéis, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.